Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Margleison. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de história, continuando falando aqui sobre o nosso capítulo que retrata a Grécia Antiga. Então, anteriormente, nas outras aulas, a gente estudou um pouco sobre a questão da origem da Grécia, as cidades, localização, território, as características. Falamos um pouco sobre a questão das cidades-estados, Esparta e Atenas principalmente. E aí hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão das guerras e também da cultura grega. Então nós vimos lá que as cidades-estados gregas, elas eram cidades independentes, muitas vezes rivais, acabavam entrando em muitos conflitos, mas que elas preservavam algumas características em comum, principalmente a questão da língua. E aí, em momentos de dificuldade, elas acabavam se unindo para defender o território. Um exemplo é o que aconteceu na chamada Guerra Médica, ou Guerra Greco-Pérsica. Foi um conflito travado entre as cidades-estados gregas, principalmente a cidade de Esparta, e o império importante que existia no período, que era o Império Persa. Esse conflito ele vai ser ocasionado principalmente pela disputa de territórios, com o choque do imperialismo, choque das cidades que queriam dominar as outras. Então os persas estavam expandindo seu território e acabou entrando em confronto com Atenas, principalmente. As cidades-estados vão se organizar para defender o território grego. Então ocorre a união dos gregos contra os persas. É um momento importante onde todas as cidades vão se organizar para defender seu território, apesar de algumas serem rivais. Então a gente tem aqui a localização, território grego, o percurso aqui, as rotas do exército persa que eles fizeram durante o conflito. A gente tem aqui o exemplo da tática de batalha, que é a falange grega, a tática que eles utilizavam para se defender. Aqui em uma parte maior, representando isso, que eles utilizavam muito essa questão da lança. A gente tem as principais batalhas, sendo uma das mais importantes a Batalha de Maratona, que é nessa batalha que esse camarada aqui ele faz o percurso de uma cidade para outra. Para dar notícia do que estava acontecendo, ele percorre 42 quilômetros, e aí ao chegar ele acaba dando a notícia do que estava acontecendo, mas ele acaba morrendo. Em homenagem a ele foi criada a maratona, um esporte aí que existe, corrida de 42 quilômetros, que tem até nas Olimpíadas, que é a comemoração em Atenas. Aqui temos a questão da Batalha de Salamina, a disposição dos exércitos, onde a batalha aconteceu, ó, os exércitos como estavam localizados. E aí, após a questão da guerra, a gente vai ter os gregos saem vitoriosos, e após a vitória dos gregos, a gente vai ter a criação da chamada Liga dos Delos. Essa foi uma união das cidades que fizeram uma espécie de pacto para se proteger de novos ataques. Seria uma união das cidades, onde cada cidade ficaria responsável por enviar dinheiro, armas, navios de guerra para proteger de um futuro ataque. Ficaria um banco localizado na cidade delas, onde eles iriam depositar essas situações. Só que essa Liga dos Delos acabou beneficiando mais a cidade de Atenas, que acabava pegando esse dinheiro e usando de uma forma diferenciada. Isso gerou uma certa revolta das outras cidades, fazendo com que algumas cidades rompessem e formassem uma nova liga, chamada de Liga do Peloponeso. E aí ficou duas ligas, uma liderada por Esparta e uma liderada por Atenas. Esse foi um grande problema que acabou ocasionando uma outra guerra. Só que agora foi uma guerra de gregos contra gregos. As próprias cidades começaram a brigar entre si. A Liga dos Delos era liderada por Atenas e a do Peloponeso liderada por Esparta. Então vai acontecer o conflito. Nesse conflito, quem vai sair vitorioso, depois de vários anos, um ganhando do outro, quem vai sair vitorioso vai ser a cidade de Esparta. Posteriormente, Esparta é derrotada pela cidade de Tebas, e aí fica um enfraquecimento das cidades, porque elas passaram muitos anos brigando entre elas mesmas e acabaram enfraquecendo contra os inimigos externos. E diante dessa situação vai aparecer um novo inimigo, que é os chamados macedônios. Os macedônios vão atacar a Grécia e eles vão acabar dominando os gregos, submetendo os gregos ao domínio dos macedônios, começando o período que ficou conhecido como helenismo. O grande líder desse exército macedônio, desse povo macedônio, vai ser Alexandre.
esse Alexandre, que ficou conhecido como Alexandre o Grande, ele acabou se tornando um dos maiores imperadores da antiguidade. Ele dominou um grande território nesse período. Então, Filipe II, rei da Macedônia, domina a Grécia. Posteriormente, vai surgir o Império Macedônio, liderado principalmente por Alexandre o Grande. A gente tem aqui a expansão do território dele. A área que os macedônios acabaram dominando, que é gigantesco, pega desde o Egito, Grécia, a parte do Oriente Médio aqui, bem grande o território do Império Persa, do Império Macedônio, desculpa. Aqui está a questão do território, a distribuição. Alexandre o Grande ele foi educado por um dos filósofos da Grécia Antiga, Aristóteles, um dos filósofos. Então ele era muito inteligente. Ele não era alfabetizado, vamos dizer assim, mas ele era muito inteligente. Foi ensinado por uma das pessoas mais inteligentes, foi educado por uma das pessoas mais inteligentes da época. Então ele vai conquistar diversas partes da Europa, Ásia, África, e ele vai ajudar a espalhar a cultura da Grécia por várias regiões, espalhando e unindo essa cultura com outros povos. Então ele criou bibliotecas, universidades, ele incentivou a educação. Foi um grande momento lá desse período. Então a gente tem mais uma vez aqui o mapa. Aqui a gente tem o busto do Alexandre, a representação de como ele seria. E aí a gente vai falar também um pouco da questão da cultura. O que eles acreditavam, como era a cultura da Grécia Antiga. Começando aqui a falar a respeito, por exemplo, dos deuses. Os gregos, eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. E na Grécia Antiga, a religião, além de ser politeísta, ela era uma religião chamada de religião antropomórfica, aonde a gente tinha uma união dos deuses com os humanos, a afeição humana para os deuses. Os deuses, na mitologia grega, eles habitavam a região do Olimpo, era onde encontravam-se os 15 deuses principais que eles acreditavam. Dentro da mitologia grega, antes dos deuses, existia, por exemplo, os titãs. E aí, desses titãs, os deuses Zeus, Poseidon e o Hades vão derrotar o Cronos, e aí vai dar origem ao mundo que a gente conhece com a criação dos seres humanos pelos deuses. Então a gente vai falar aqui dos principais deuses, rapidamente, só para mostrar para vocês. O mais importante dos deuses que eles acreditam é Zeus. Zeus é o rei dos deuses. Boa parte dos outros deuses são filhos de Zeus, tiveram parentesco com ele. Tem o pai das divindades, de heróis, de semideuses. Ele é o Deus todo-poderoso do raio, do trovão. Tem inclusive lá o filme do Percy Jackson que mostra o filho de Zeus dominando os raios. Outros deuses a gente tem, por exemplo, o Hades. O Hades é o irmão de Zeus. Ele é deus dos mortos, dos infernos e das riquezas da terra. Deus do mundo inferior. Tem o Poseidon, que é deus dos mares, dos terremotos. Também é irmão do Zeus. Os três vão se unir para derrotar o Cronos. A gente tem a Hera, que é a rainha dos deuses. Ela é casada com Zeus, deusa do casamento da maternidade. A gente tem Deméter, deusa da fertilidade, da agricultura, natureza e das estações do ano. A gente tem a Hestia, deusa virgem do lar e da lareira. A gente tem o Apolo, que é o deus da luz. Ele seria o responsável por fazer o nascimento do sol todos os dias. Ele carregava o sol em uma carruagem. Ele é o deus da cura, da música, da poesia, da profecia, do tiro ao arco. A gente tem a Afrodite, que é a deusa do amor, da beleza e da sexualidade. A gente tem Ares, que é o deus da guerra, que para quem conhece o jogo, tem um jogo aí de videogame chamado Deus da Guerra, que no filme, no jogo, melhor dizendo, o deus da guerra que é retratado lá não é o correto da mitologia grega. Da mitologia grega, o deus da guerra é o Ares. A Artemis, que é a deusa virgem da caça e da lua. A gente tem a Atenas, que é a deusa da sabedoria, ofícios e estratégia militar. Aqui, Ares é o deus que era cultuado em Esparta e Atena, a deusa que era cultuada em Atenas. Então, eles praticavam culto aos heróis, além dos deuses, eles acreditavam nos heróis. Eram seres mitológicos considerados pelos gregos como seus antecessores, fundadores de cidades, a quais davam proteção. Entre esses heróis, a gente tem Teseu, Épico, Perseu,
o Hércules, que é talvez o mais conhecido, que é um semideus, filho de Zeus. O culto aos deuses levou à construção de grandiosos templos, onde eles realizavam seus cultos. Eles acreditavam nos oráculos, que eram pessoas que falavam sobre o futuro, o que ia acontecer, que estariam falando pelos deuses, vamos dizer assim. E em homenagem a esses deuses, muitas vezes eram realizados jogos, sendo que o mais importante eram os chamados Jogos Olímpicos, que eram uma competição realizada de 4 em 4 anos, onde as cidades paravam até mesmo as guerras para dedicar uma homenagem a Zeus, que era o Deus Todo-Poderoso. Então tudo parava quando estava acontecendo, inclusive as guerras. Só que os Jogos Olímpicos eles eram diferentes do que a gente tem hoje. Na época, só os homens poderiam participar, eram poucas as atividades, tinha a luta, tinha a corrida, tinha o lançamento de dardo. Os competidores praticavam os esportes sem roupa, as mulheres não poderiam participar. Os competidores, a única coisa que ganhava era uma coroa feita de uma árvore, que era a oliveira, então eles ganhavam um galhozinho de uma folha para botar na cabeça. E aí as Olimpíadas acabaram e muito tempo depois foi recriada por um cara chamado Pierre de Coubertin, que recriou os Jogos Olímpicos da modernidade, que é o que a gente tem até os dias atuais. Falando um pouco mais sobre a questão da cultura helenística, base da razão humana, então a gente tem aqui a religião, o Monte Olimpo, onde eles acreditavam que os deuses moravam, Zeus, Todo-Poderoso, aqui falando um pouco sobre os deuses que a gente já viu, o teatro, que é outro que a gente vai falar aqui um pouco mais à frente, a arte, teatro, que eles criaram. Eles criaram, dentro do teatro, a comédia e a tragédia. 2 gêneros teatrais foram criados por eles. Outra coisa de destaque foi a questão dentro das artes, a questão da arquitetura que eles desenvolveram. Então, eles desenvolveram basicamente 3 estilos arquitetônicos, chamados de dórico, jônico, coríntio, que se diferenciavam principalmente pela questão das colunas, o formato das colunas. Então, essa aqui, ó, não tem enfeite nenhum. Essa aqui já tem os enfeites mais arredondados. Essa aqui tem um enfeite mais adornado. Então, isso vai diferenciar. E os grandes templos que eles faziam. Paternon, aqui em Atenas. Aí a gente tem outras áreas que eles vão se destacar. Na Grécia Antiga que vai surgir, por exemplo, a história como disciplina. Lá vai surgir o que ficou conhecido como pai da história, que é Heródoto. A filosofia, o amor à sabedoria, buscar as explicações racionais para compreender o universo, a vida e o homem. Os principais filósofos da época vão surgir: Platão, Aristóteles, Sócrates, que a gente tem um exemplo da questão da filosofia, a educação sofista. Então, tudo isso eles vão desenvolver. A questão da matemática, Pitágoras vai se desenvolver na matemática, Jogos Olímpicos, no esporte. Então, eles foram muito, mas muito importantes para deixar um legado cultural que perdura até os dias atuais. Então, muito do que a gente ainda usa foi criado lá na Grécia Antiga. Então, aqui mais uma vez as colunas, os templos gigantescos em homenagem aos deuses que eles faziam. Eles dedicavam também muito à questão da cultura, que eles acabaram se destacando na escultura. Eles, nessa escultura, a estatuária grega representa o mais alto padrão já atingido pelo homem. Na escultura, eles dedicavam muito tempo à questão de representar a beleza do corpo humano. Então, geralmente eram feitas as esculturas de pessoas sem roupa para mostrar essa questão do corpo humano. Na pintura, a gente tem essa pintura em vasos que eles faziam, vasos muito bonitos também que eles vão se destacar. Tem a questão do teatro que eles faziam, que era um templo gigantesco, tinha uma acústica muito boa para representar. Então, eles acabaram se destacando em várias áreas nessa questão cultural. Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenham ficado, podem entrar em contato. Estou à disposição de vocês. A gente encerra por aqui. Tchau, tchau. Fiquem bem e até mais para vocês.